Bom dia, esta é a 15ª edição do Fórum 20 anos, 20 temas. Os fóruns da Entidade Reguladora da Saúde são um espaço de partilha de informação, de esclarecimento e também para local para tirar dúvidas. A Entidade Reguladora da Saúde criou, no âmbito da comemoração dos seus 20 anos, estes fóruns temáticos que possibilitam a participação de toda a sociedade portuguesa, quer através da colocação de perguntas por meios eletrónicos, quer através da colocação de perguntas em formato digital, usando os vídeos. O fórum de hoje é dedicado à desinfecção e esterilização de dispositivos médicos, gestão e tratamento de resíduos hospitalares. E antes de prosseguirmos, por imperativos legais, importa referir que estes fóruns são gravados para que sejam posteriormente visualizados na página eletrónica da Entidade Reguladora da Saúde. Assim, para efeitos de RGPD, quem submete perguntas deve ter em conta que está autorizada a exibição na emissão dos dados que escrever, sendo que teremos sempre o cuidado de não exibir mensagens que contenham situações pessoais e específicas. Hoje tenho conosco duas colegas do Departamento de Registro e Licenciamento. Olá a ambas. Então, do que é que vamos falar hoje? Olá, bom dia. Nós então, neste webinar, o objetivo é abordar numa primeira parte o reprocessamento dos dispositivos médicos e numa segunda a questão da gestão dos resíduos produzidos nas unidades de saúde, tendo em conta aqui essencialmente as alterações decorrentes das portarias do licenciamento que entraram em vigor em março deste ano. No final da apresentação, haverá, como habitualmente, um espaço dedicado a questões que queiram ver esclarecidas neste âmbito. Então vamos a isso. Comecemos então. Quanto à terminologia, começamos por salientar que, à luz dos atuais normativos, já não nos referimos à esterilização de dispositivos médicos, mas sim ao reprocessamento de dispositivos médicos, que abrange mais do que a esterilização propriamente dita e consiste no processo que permite a reutilização de um dispositivo de forma a manter as suas características de funcionalidade e de segurança para utilização na prestação de cuidados de saúde. Antigamente, isto é, nas portarias que foram entretanto revogadas, se falava em Serviço Interno de Esterilização e em Serviço Central de Esterilização, agora falamos em Unidade Interna de Reprocessamento e em Unidade Central. E qual é a diferença entre estas? No fundo, a unidade interna visa o reprocessamento dos dispositivos provenientes de um único serviço utilizador e tipicamente é aquilo que nós verificamos nas clínicas dentárias e nas clínicas médicas, enquanto que a unidade central centraliza, passa a redundância, o reprocessamento dos dispositivos oriundos de vários serviços utilizadores. Geralmente o que se verifica nas unidades hospitalares e onde ocorre o reprocessamento então de dispositivos vindos do bloco operatório, serviço de internamento, consulta externa, entre outros. Estes conceitos são importantes para percebermos agora as formas ou modalidades de obtenção de dispositivos médicos. Assim, pode-se recorrer ao uso exclusivo de dispositivos de uso único, estando expressamente proibido o seu reprocessamento para utilização posterior. Um dispositivo de uso único ou descartável é aquele que foi concebido de forma a ser utilizado uma única vez, num único procedimento, num único utente. Contudo, nas atuais portarias surge aqui uma exceção a esta regra. Este salvo-se permitido por regulamentação específica remete-nos para o Decreto-Lei 29/2024, que no fundo define as condições e os requisitos a que deve obedecer o reprocessamento de dispositivos de uso único em território nacional. Ou seja, este reprocessamento já é possível, mas para existir terá de haver necessariamente o cumprimento integral dos requisitos definidos nesse diploma, sendo que a monitorização do cumprimento desses requisitos constitui uma competência do Infarmed.
Caso não sejam utilizados exclusivamente dispositivos de uso único, poderá recorrer-se ao reprocessamento de dispositivos em entidade externa, sendo que esta tem de estar obrigatoriamente certificada ou em fase de implementação de certificação pela norma 13485 ou tem de ser titular de autorização de funcionamento emitida pela entidade reguladora da saúde. Outra forma de obtenção de dispositivos médicos é o recurso à unidade interna de reprocessamento, como já vimos, para responder às necessidades de um único serviço ou de tipologias mais simplificadas de clínicas dentárias, tipicamente, e clínicas médicas, ou o recurso à unidade central de reprocessamento, sendo que esta unidade central também tem de estar em fase de implementação ou já certificada pela norma 13485. As várias portarias do licenciamento estabelecem um conjunto de fases a que deve obedecer o reprocessamento, mas não as concretizam. E daí a obrigatoriedade de se atender às instruções do fabricante e às normas em vigor neste âmbito que nós identificamos aqui. Uma chamada de atenção para as instruções do fabricante, porque são essenciais, uma vez que são elas que fornecem informação relativa às características dos dispositivos médicos e ao tipo de reprocessamento a que eles podem ser sujeitos. E, portanto, é fundamental garantir que estas instruções existem, estão disponíveis nos estabelecimentos, que são lidas e compreendidas por quem as utiliza, por quem vai, no fundo, estar envolvido no reprocessamento e que são implementadas em conformidade, no fundo, por forma a garantir o cumprimento satisfatório de cada uma destas fases que vamos ver agora. O reprocessamento inicia-se então com a recolha dos dispositivos, obrigatoriamente os dispositivos potencialmente contaminados devem ser manipulados, recolhidos e transportados numa caixa fechada ou num carro fechado para a sala de descontaminação, isto para evitar aqui a contaminação de circuitos, de pessoal, etc. Já na sala de descontaminação dá-se a fase de limpeza e desinfecção. Esta limpeza e desinfecção deve ser efetuada mediante a utilização de métodos e produtos adequados aos dispositivos que se pretende reprocessar e, uma vez mais, atendendo sempre às indicações do fabricante. Segue-se a fase de inspeção, montagem e embalagem, sendo que a inspeção visual assume aqui uma especial importância e nós verificamos na prática que isto falha bastante, mas assume uma especial importância para determinar quais os dispositivos que devem prosseguir com o reprocessamento e os que não devem. Por exemplo, dispositivos visivelmente conspurcados, com matéria orgânica, oxidados ou danificados, não estão aptos a continuar e, portanto, devem ser descontinuados ou devem voltar à fase de limpeza ou desinfecção, consoante o caso. A montagem será efetuada nos dispositivos que foram previamente desmontados, na fase de limpeza e desinfecção, e a embalagem destina-se aqui a constituir um sistema de barreira estéril que permitirá, por um lado, a esterilização do artigo e, por outro, a manutenção da sua esterilidade até ao momento de utilização. A seleção da embalagem a utilizar também dependerá necessariamente das características do dispositivo médico e do tipo de esterilização a que será sujeito. Depois da embalagem, segue-se a fase de esterilização, que permitirá, nas condições ideais, a eliminação de micro-organismos causadores de doenças ou infecções. Existem vários métodos de esterilização, sendo que o preferencial e atualmente mais utilizado é o da esterilização por vapor, mas, por exemplo, não é o método mais adequado, por exemplo, para dispositivos termossensíveis. Nessas circunstâncias, deve ser utilizado outro meio de esterilização. O armazenamento constitui então a fase final do reprocessamento e é fundamental para garantir a esterilidade, ou melhor, a integridade das embalagens e, consequentemente, a esterilidade do respectivo conteúdo. As novas portarias vieram definir aqui também o tipo de validação da eficácia do reprocessamento, consoante se trata de uma unidade interna de reprocessamento ou uma unidade central.
Assim, para uma unidade interna, admite-se no mínimo a validação da fase de esterilização, isto é, tem de existir pelo menos um comprovativo de que aquele dispositivo foi sujeito a um ciclo de esterilização eficaz. Existem vários testes indicadores que garantem esta validação e ela pressupõe também o controle visual das embalagens ou imediatamente antes do momento da utilização. Ou seja, todas as embalagens que se encontrem visivelmente molhadas, perfuradas, manchadas ou danificadas devem ser rejeitadas. Isto porque, havendo uma quebra deste sistema de barreira estéril, que é a embalagem, deixa de existir qualquer garantia de esterilidade daquele dispositivo médico. No caso da unidade central, terá de existir obrigatoriamente uma validação de cada uma das fases, ou seja, uma validação da limpeza de desinfecção, da embalagem, uma validação da selagem, se for aplicável, e uma validação ainda da própria esterilização. Os testes ou indicadores para o efeito deverão ser selecionados de acordo com os dispositivos a reprocessar, também de acordo com os tipos de equipamentos a utilizar nas diferentes fases, etc. Nós deixamos aqui tipo de validação por cada fase ou processo. Sendo que o ideal, numa lógica de maior garantia de esterilidade e de conformidade do processo de todo o reprocessamento, é combinar a utilização de testes que avaliem diferentes parâmetros de uma mesma fase. Por fim, e no que se refere à compartimentação, não vamos abordar aqui os requisitos inerentes às unidades centrais, até porque não existem alterações significativas relativamente às portarias anteriormente em vigor. Quanto às unidades internas de reprocessamento, mostra-se agora obrigatória a existência de 2 salas distintas, ou seja, uma sala específica para a descontaminação, a que vulgarmente chamamos de sala suja, e outra específica para a esterilização, também designada de sala limpa. Sendo que os dispositivos médicos devem transitar da sala de descontaminação para a sala limpa através de um guichê, obrigatoriamente através de um guichê ou de uma máquina de lavar de dupla porta. Nessa medida, deixamos aqui um layout meramente exemplificativo daquilo que poderá ser uma unidade interna de reprocessamento à luz das atuais exigências, sendo que o pressuposto é garantir sempre o circuito unidirecional no reprocessamento dos dispositivos, isto é, no sentido do mais sujo para o mais limpo, da sala de descontaminação para a sala limpa. Como vimos na questão da compartimentação, o ideal é existirem 2 salas, ou melhor, tem que existir obrigatoriamente 2 salas distintas para descontaminação e para sala limpa, no que se refere aqui aos acessos pelos profissionais para ambas as salas. Elas podem ser, cada uma delas pode ter um tipo de acesso distinto, mas a legislação também permite aqui a possibilidade de existência de uma porta entre elas exclusivamente para passagem ou circulação de pessoal. E pronto, era essencialmente isto que pretendíamos transmitir quanto ao reprocessamento dos dispositivos médicos. Agradeço a vossa atenção e passo então a palavra à Kátia. Obrigada, Ana. Muito obrigada pela tua exposição. Cabe-me então agora falar um bocadinho sobre a gestão de resíduos hospitalares e, pese embora assim possa não ser uma temática muito agradável ou sendo uma temática não grata, mas a verdade é que ela desempenha um papel fundamental na proteção da saúde humana e na proteção do ambiente e, como tal, tem também um ponto importante a ter naquilo que é a minimização da contaminação em ambiente de prestação de cuidados de saúde. Portanto, é uma temática que, embora nem sempre
sempre seja muito agradável, é uma temática que requer a nossa atenção, particularmente no âmbito da prestação de cuidados de saúde, porque a contaminação cruzada e, neste caso, da manipulação dos resíduos, pode, de alguma forma, promover aqui as infecções associadas aos cuidados de saúde e, portanto, desempenham um papel fundamental nesta matéria. Por isso, partilhamos aqui convosco um conjunto de requisitos aplicáveis, portanto, vamos identificar-vos aqui os principais diplomas que devem ser considerados nesta matéria e onde constam os vários requisitos no âmbito das várias fases de gestão de resíduos hospitalares. Começando então o Decreto-Lei 102D, que é um decreto-lei que aprova o regime geral da gestão de resíduos, e este decreto-lei é, de uma forma, é geral a todo o tipo de resíduos, portanto não é específico da área da saúde, é um regime geral, como o próprio nome indica. E, portanto, tem aqui algumas questões muito importantes ao nível da forma como os resíduos devem ser triados, a forma como a fundamentação e o tipo de requisitos que têm estão relacionados com o próprio transporte e eliminação dos resíduos. Chamávamos a atenção aqui para uma questão importante decorrente deste decreto-lei, que é a determinação de que com exceção dos resíduos urbanos, a responsabilidade pela gestão dos resíduos é do produtor inicial de resíduos, isto é, a entidade que explora aquele estabelecimento é que tem que garantir que os resíduos produzidos naquele local são devidamente triados, acondicionados, são devidamente transportados, tratados e eliminados. Por outro lado, prevê ainda a possibilidade de, nestas últimas fases da gestão de resíduos, que possa existir um contrato com uma entidade terceira que assuma essa responsabilidade, portanto, que assuma essa responsabilidade no transporte dos resíduos para os locais onde depois terão o seu devido tratamento. Contudo, sendo a saúde uma área muito específica e, portanto, em termos de risco, como vos estava a falar há pouco, bastante significativo, quer seja para os utilizadores ou as pessoas que estão envolvidas neste processo, quer seja para a própria qualidade e segurança da prestação de cuidados de saúde, existe o despacho 242 de 96, que vem, no concreto, para as unidades de saúde, estabelecer um conjunto de requisitos e de boas práticas que têm que ser asseguradas. Por um lado, é neste despacho 242/96 que vamos poder ver a classificação dos resíduos. Não nos vamos alongar em demasia nesta questão, até porque eu convido todos os interessados a analisar este despacho, que é um despacho curtinho, só tem página e meia, se tanto, mas que é muito claro relativamente até aos exemplos que são contemplados, portanto, exemplos daquilo que são tipicamente os resíduos produzidos na prestação de cuidados de saúde e em que grupo é que eles são alocados. Mas, de uma forma geral, são então 4 grupos. Temos o grupo 1 e o grupo 2, que são os chamados resíduos não perigosos, e depois temos o grupo 3 e o grupo 4. Estes dois grupos, sendo os resíduos perigosos, têm que ter uma atenção especial, não só na forma como os recipientes ou os contentores são identificados, mas também em termos de segurança na manipulação destes resíduos, nomeadamente na utilização dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual das pessoas que os vão manipular e outro conjunto de requisitos que vamos falando aqui um pouco ao longo da apresentação. Mas dizer-vos que, de uma forma geral, este despacho faz esta classificação, contempla os exemplos claros para ajudar todos de forma mais clara sabermos e conhecermos estes resíduos para os podermos classificar corretamente e deste modo acondicioná-los nos recipientes adequados. Dizer-vos ainda que no âmbito deste despacho existe e são determinados um conjunto de requisitos quanto à triagem dos resíduos, quanto ao acondicionamento, a forma como estes recipientes se devem apresentar, onde é que devem localizar-se, requisitos ainda relacionados com o armazenamento destes resíduos e depois fazem ainda menção, no ponto 7 deste despacho, à necessidade de existência de um plano de
gestão de resíduos. Portanto, para aquele estabelecimento, nas condições em que ele existe, portanto, consoante o tipo de compartimentação, o volume de produção de resíduos, deve existir um plano ou um procedimento definido concretamente para aquele caso, onde se definem os circuitos e outras questões de importante relevo. Por último, no âmbito deste despacho, e não menos importante, tem a questão de que a entidade deve assegurar a formação dos profissionais no âmbito da manipulação da gestão de resíduos hospitalares. Falar-vos ainda na norma da Direção-Geral de Saúde, não podíamos deixar de o fazer, a norma 29/2012, que se relaciona ou que vem falar e vem explorar as precauções básicas de controle de infecção. Dentro destas precauções, entre várias temáticas, nas quais também uma delas tem a ver com a questão do reprocessamento hum, com a questão do reprocessamento dos dispositivos médicos que a Ana acabou de partilhar convosco, tem também um capítulo específico sobre a gestão de resíduos hospitalares, com um conjunto também de alguns requisitos aplicáveis, quer à fase da triagem, quer à fase do acondicionamento dos resíduos. E, portanto, devemos também considerar esta norma de caráter obrigatório para as unidades de saúde. Chamar-vos ainda, alertando ainda de alguma forma que no âmbito desta norma também é exigido o procedimento de gestão de resíduos hospitalares, neste caso no despacho 242/96 que acabei de referir há pouco. No âmbito das portarias de licenciamento e, portanto, estamos aqui agora a falar dos diplomas específicos relativamente à instalação, organização, funcionamento das várias tipologias de saúde, que todas estas tipologias, seja clínicas médicas, clínicas dentárias, seja unidades de medicina física, seja internamento, diálise, portanto, só para clarificar, cada uma destas tipologias de saúde tem uma portaria específica onde contempla um conjunto de requisitos vários das várias áreas técnicas e que, de alguma forma, hum, também prevêem aqui um conjunto de questões relacionadas com a gestão de resíduos hospitalares. E foi nessa medida, então, que foram aqui compiladas estes principais pontos relacionados com estas portarias e que, de alguma forma, ajudam a sistematizar nesta matéria aquilo que as entidades têm que garantir no âmbito da prestação de cuidados de saúde. E então, estes dois primeiros pontos, de alguma forma, são dois pontos um bocadinho mais formais, portanto, o primeiro faz referência num artigo relativo aos recursos a serviços contratados, determina que a entidade pode recorrer a uma entidade terceira, o tal operador de gestão de resíduos de que falámos há pouco, e deve garantir que este contrato estabelecido com essa entidade está disponível também na unidade. Portanto, será a cópia integral do contrato ou o extrato do contrato que deverá constar de arquivo físico ou digital. Do mesmo modo, também deve garantir que existe ou que está disponível o registro de produção de resíduos hospitalares. Este registro de produção, muitas vezes conhecido como o MIR, consta da plataforma da Ciliamp, a plataforma onde a entidade teve que se registar e onde tem toda a gestão de resíduos hospitalares produzidos, onde tem as EGARs, que são as guias de acompanhamento de transporte, nos momentos em que estas entidades externas, estes operadores de gestão de resíduos, quando vão fazer a recolha dos resíduos no local, existe então essa tal guia que é validada quer pelo produtor, quer pela empresa, e é a partir daqui que temos esta tal passagem de responsabilidade pelo tratamento e eliminação dos resíduos. Portanto, o que as portarias vêm dizer é que nos estabelecimentos de saúde estas informações devem estar disponíveis.
Depois, no ponto número 3, identificamos aqui a questão da compartimentação. Efetivamente, esta terá sido, a alteração mais significativa que estas novas portarias, publicadas em março de 2024 vieram trazer, para os estabelecimentos. Porque, de acordo com as portarias anteriores, existia aqui alguma diferenciação. Portanto, vou dar só aqui 2 exemplos, práticos e espero não estar a criar ruído na compreensão. Mas a verdade é que, no caso, por exemplo, das clínicas médicas, se aquela clínica tivesse apenas gabinete de consulta sem ter uma sala de tratamentos, não havia a exigência de ter uma sala de sujos. Neste momento, com a nova portaria, essa sala de sujos já é obrigatória. No caso da dentária, por exemplo, também não havia a necessidade de ter uma sala de SUS. Não era um requisito mínimo, não quer dizer que não pudesse ter, claro que sim, a mais podem e devem sempre ter. Mas a questão é, não era um requisito mínimo e, portanto, era aceitável que os resíduos hospitalares, portanto, que o contentor de armazenamento temporário pudesse estar localizado na zona dos sujos, portanto, na zona da descontaminação, não necessitando de uma sala específica própria para este fim. Neste momento, de acordo com estas novas portarias, todas as tipologias, portanto, independentemente do tipo de atividade de saúde que estejamos a falar, todas elas prevêem a existência de uma sala de sujos, cuja função passa pela arrumação temporária de sacos de roupa suja e de resíduos e material de limpeza e despejos. Portanto, a partir destas novas portarias, o que se prevê aqui é que os resíduos são produzidos no local de produção, são triados e acondicionados no local de produção. No final da prestação destes cuidados, no final da manhã, no final do dia, estes resíduos são recolhidos e serão transportados para esta sala de sujos, para estes contentores de armazenamento de resíduos. Ou então, no caso de estes recipientes atingirem o seu volume máximo, neste caso os 2/3 da capacidade, nessa situação também deverão ser transportados para esta sala de sujos. Outro ponto que também trouxe algo diferente relativamente àquilo que já constava nas portarias anteriores, tem a ver com o artigo do equipamento médico e do equipamento geral, em que existe um pontinho onde faz referência a nos gabinetes de consulta, por vezes surge nas salas de tratamento, portanto, no fundo nos locais onde haja prestação de cuidados de saúde, devem existir recipientes para a triagem e a recolha de resíduos hospitalares, portanto, e de acordo com a legislação em vigor. Não é nada de novo, porque de acordo com a legislação em vigor, esta necessidade já existia e, portanto, é mais uma vez o reforço desta prática, uma vez que ela detém uma importância significativa para a garantia da segurança e da qualidade da prestação de cuidados de saúde e na mitigação da proliferação das infecções associadas aos cuidados de saúde. Agora, deixar-vos aqui alguns exemplos de recipientes, neste caso dedicados ao grupo 3. No fundo, temos aqui 2 exemplos felizes, em que temos um recipiente de cor branca ou que podem também utilizar um saco branco, portanto, a referência é que esta cor branca é uma forma de identificação dos resíduos do grupo 3, tal como está espelhado já no despacho 242 de 96. Portanto, não é porque gostamos do branco, é porque está determinado no âmbito deste próprio despacho que este tipo de resíduos deve ser identificado através desta cor. Depois, e ainda no âmbito até do despacho 242, também faz referência à necessidade de identificação do grupo, que neste caso é o grupo 3, e particularmente para este grupo 3, devem ainda ter o indicativo do risco biológico. Fazer-vos ainda referência que estes recipientes devem estar junto ao local de produção, e eu digo devem como uma forma de obrigação, têm que estar junto ao local de produção. Portanto,
no gabinete, nas salas de tratamento, no local onde o resíduo é produzido, é onde eu tenho que ter este recipiente. Portanto, não é aceitável uma situação que nós verificamos até muitas vezes em contexto de fiscalização, que é o transporte dos resíduos do gabinete de consulta para a sala da descontaminação e depois é na sala da descontaminação que eu faço a triagem e o acondicionamento. Não é essa a prática que está definida como a prática segura. Portanto, o que está estabelecido é que é no local de produção que o resíduo é triado e é acondicionado no devido recipiente. Portanto, para deixar essa questão bem clara. Dizer-vos ainda que, então, também já fiz referência há pouco, que os recipientes não devem ser cheios até mais de 2/3 da sua capacidade, isto no fundo para garantir que o momento em que ele é recolhido, que ele é fechado para ser transportado, pode ser feito em segurança e, portanto, com demasiado cheio não permite este fecho intermédio dos resíduos para que o transporte possa ser feito em segurança pelo colaborador. Depois temos ainda o sistema de fecho intermédio. No fundo, isto é garantir a tampa e a possibilidade do seu uso sem utilização das mãos. Agora, se vamos utilizar o pedal ou se temos a sorte de ter aqueles recipientes com infravermelho, que é só passar os dedinhos por cima e ele abre automaticamente, tudo fantástico. O que se pretende é que não haja a necessidade de utilização das mãos para esta atividade ou para esta tarefa, no fundo, pronto. Agora, aqui este novo slide tem aqui, tinha aqui um ponto só relativamente ao anterior. Porque é que o recipiente que tinha saco branco, que tinha pedal, que tinha tampa, tinha um X? Tinha um X porque não tinha a identificação do grupo, ok? Portanto, a identificação do grupo 3 e do risco biológico era o que estava a faltar naquela imagem. Nesta imagem, agora vemos aqui, ou nestas várias imagens que temos aqui, temos os exemplos do grupo 4, que neste caso estamos concretamente a falar de resíduos cortoperfurantes e que devem ser acondicionados num contentor adequado. Neste caso, o contentor deve ser imperfurável, porque estamos a falar de etc. E, portanto, temos que garantir que não há qualquer possibilidade de perfuração do recipiente para a pessoa que o vai manipular. Mais uma vez, estes recipientes, contentores, devem estar junto ao local de produção e devem garantir o sistema de fecho intermédio e quando nós não estamos a usar, devemos fechar aquela tampinha. Portanto, a tampinha não pode estar aberta, que também é outra questão que também se verifica muito em sede de fiscalização, que é temos o recipiente, mas a tampa está sempre aberta. Esta tampa deverá estar fechada de forma a minorar qualquer forma de contaminação do ar envolvente face aos resíduos que nós temos no interior deste contentor. Depois, e quase a terminar, deixamos aqui a identificação do nosso site. Nós temos muita informação que de alguma forma está disponível e que vocês podem também consultar para estas temáticas também e aqui acabamos por colocar apenas o exemplar onde tem as tipologias já regulamentadas, portanto as tipologias e o local onde vocês podem consultar as novas portarias. Eu gostava só de esclarecer aqui só um ponto relativamente a isso, que é o seguinte: para aquelas unidades que já estavam licenciadas até março de 2024, portanto que já tinham a sua licença de funcionamento, os requisitos anteriores das portarias a partir das quais esta licença foi obtida mantêm-se em vigor, sendo que têm 5 anos para se adaptar a estas novas alterações, a estas novas portarias. Para as unidades novas, portanto, que obtiveram ou que pretendem obter a licença de funcionamento depois de março de 2024, então aí já têm que garantir integralmente todos os requisitos que estas novas portarias contemplam. Portanto, acedendo aqui ao nosso site, é possível verificar quer as portarias anteriores, mas que se mantêm em vigor, como eu disse, até 5 anos após março de 2024, como as novas portarias. Portanto, podem consultar
ambas, e para quem já tinha a licença anterior, tem então os 5 anos para garantir esta conformidade e esta adaptação aos novos requisitos. E com isto dizer-vos que tanto em matéria de reprocessamento de dispositivos médicos como em matéria de gestão de resíduos hospitalares teríamos muito mais para partilhar convosco e para discutirmos, mas esta sessão é uma sessão curta e, portanto, de alguma forma conseguimos aqui aflorar os principais requisitos e, de outra forma, também focar aquilo que foram as alterações principais relativamente àquilo que as novas portarias vieram trazer para as várias tipologias de atividade. E nisto, vamos então passar para a fase das dúvidas e questões. Vítor, e agora? É isso mesmo. Vamos então à parte de perguntas e respostas. Como sabem, podem utilizar as caixas de comentários para a colocação de perguntas ou respostas, ou podem ainda no site da entidade reguladora da saúde submeter questões através de vídeo. Mas veja como. Para enviar uma questão em vídeo, deve antes de tudo aceder à página da entidade reguladora da saúde em www.ers.pt, procurar o menu Eventos, Fórum 20 anos, 20 temas, verificar qual é o próximo tema do fórum e depois, se achar pertinente, deve gravar uma pergunta para um dispositivo móvel e memorizar onde vai colocar o ficheiro. Após gravar a pergunta, deve voltar à página do fórum e clicar no botão Enviar vídeo. Vai abrir uma nova página que deve ler com atenção, deve assinalar os campos obrigatórios, neste caso são 3, deve preencher o nome e o apelido, deve escolher o vídeo que quer submeter, neste caso já estava pré-gravado, e enviar a pergunta. Depois de enviar e submeter o seu vídeo, é só esperar que o mesmo apareça durante a emissão. Pronto, e esclarecido a forma como é que se podem colocar as perguntas, vamos às primeiras questões que já nos foram submetidas, com a ajuda da Ana Leal, o Ricardo Mota, que estão nos bastidores, e temos a pergunta da Ana Lopes: se eu não fizer esterilização, tenho que ter as salas? Posso responder? Julgo que me estão a ouvir, não é? Sim. Pronto, aqui das duas uma, se não fizer esterilização, pressupõe-se que não há de facto uso de dispositivos médicos, nem de uso único nem reprocessáveis, no âmbito da atividade desenvolvida, por exemplo, consultas de determinadas especialidades médicas como psiquiatria ou até consultas de valências de psicologia clínica não pressupõem por norma a utilização de dispositivos, ou no caso de utilização exclusiva de dispositivos de uso único. Nesses dois casos não é de todo obrigatório nem necessário a existência da compartimentação das salas de reprocessamento. Muito obrigado, Ana. Vamos já também à próxima questão, de Gabriel Correia. As unidades internas também têm de estar certificadas? As unidades internas de reprocessamento não têm de estar certificadas. Esta obrigatoriedade só está prevista para as entidades externas, aquelas que reprocessam para fora os dispositivos médicos, ou para as unidades centrais. Só essas é que têm de estar ou em fase de implementação, no âmbito das atuais portarias, ou já certificadas pela norma 13485. Penso que já está respondida também. Temos outra questão de Manuel Antunes. O embalamento não pode estar na zona suja?
a fase da embalagem dos dispositivos médicos, isto vai depender um bocadinho e a redação das portarias não é a mais esclarecedora, mas dar conta de que isto vai depender um bocadinho do tipo de equipamentos que vão ser utilizados aqui para, ou da forma de transferência dos dispositivos da sala de descontaminação para a sala limpa. Ou seja, se estivermos numa unidade interna de reprocessamento em que é utilizada e em que existe uma máquina de lavar de dupla porta, pressupõe-se que a fase da embalagem seja posterior e, portanto, já decorra na sala limpa, porque a máquina de lavar será para lavar e desinfetar os dispositivos, logo a fase da inspeção, montagem, embalagem e esterilização será posterior e, portanto, poderá ocorrer ou decorrer na sala limpa. Por outro lado, se estivermos perante uma unidade interna de reprocessamento que transfere os dispositivos através de um guichê e não através de uma máquina de lavar, admite-se também a possibilidade da embalagem a ser na sala, ainda na sala de descontaminação, naquilo que nós chamamos a sala suja. O importante a reter tem de haver um cumprimento integral das fases do reprocessamento, que nós abordámos na apresentação, e a garantia da sua sequência e do circuito unidirecional. E se isso estiver mantido, portanto, existe a possibilidade da embalagem quer na sala de descontaminação, quer na sala de esterilização. Muito obrigado, Ana Azevedo. Vamos à próxima pergunta. Ângela Rodrigues. Após esterilização, qual o prazo legal de validade a considerar da embalagem? Exemplo, manga, estando esta íntegra. Pronto, esta questão encerra várias questões em si mesma. Primeira questão do prazo legal de validade. Não existe um prazo legal de validade. Este prazo de validade estamos aqui a referir ao período que decorre entre o final do reprocessamento e a utilização do dispositivo médico. Portanto, isto vai depender, tem de ser definido internamente pela própria unidade de saúde, em função ou considerando vários fatores. Diria aqui que os mais preponderantes são o tipo de embalagens utilizadas e as condições de armazenamento dos dispositivos. Isso tem de ser definido internamente, não existe um prazo legal que sirva a todos os dispositivos médicos e todas as unidades, isso é a primeira questão. Depois de definido esse prazo de validade ou essa data limite de uso, sim, ela deve constar nas embalagens. A par de outra informação que também pode estar inscrita nas embalagens, como o ciclo de esterilização, a identificação da pessoa que executou o reprocessamento para efeitos de rastreabilidade, depende dos procedimentos internamente definidos pela unidade de saúde. Havendo essa inscrição nas mangas, deve ser feita, ou melhor, não deve ser feita com uma caneta à base de água ou uma esferográfica comum, porque essa identificação deve ser prévia ao ciclo de esterilização e, portanto, têm de ser utilizados marcadores atóxicos específicos para o efeito e a identificação tem de ser efetuada fora da linha de termoselagem das mangas mistas, que creio que até é o que é questionado nas embalagens com mangas mistas. Obrigado mais uma vez, Ana. Vamos tentar... Ok, aqui está ela, Paulo Pereira. Tenho uma clínica dentária, já não posso ter o contentor de transporte na esterilização e nos recipientes brancos, basta ter o símbolo do risco biológico? Talvez tu, Cátia, não é? Ok, exato. Muito bem. A questão da clínica dentária era o exemplo que estava a dar há pouco. É que realmente as portarias anteriores permitiam que este contentor de transporte e de armazenamento temporário pudesse estar localizado na zona de sujos da sala de esterilização, portanto, na zona da descontaminação. Neste momento, ao abrigo destas novas portarias, tal já não vai ser mais possível. Portanto, independentemente de ser dentária ou outra tipologia, há necessidade agora de existência desta sala de sujos dedicada concretamente para o armazenamento também destes contentores.
a segunda pergunta, e nos recipientes brancos basta ter o símbolo do risco biológico. Pronto, é assim, na verdade, o despacho 242 fala em indicativo de risco biológico. Portanto, é aceitável que esteja escrito risco biológico ou que tenha o símbolo de risco biológico. Se perguntarem pessoalmente a minha opinião, não custa nada ter ambos, porque, em boa verdade, aquilo que se pretende é garantir que o profissional que vai manipular aquele contentor, que vai manipular aqueles resíduos hospitalares, conhece bem ou consegue reconhecer rapidamente que aqueles resíduos são resíduos contaminados e, como tal, tem que ter determinados cuidados na utilização dos EPIs e na circulação daqueles resíduos, porque são resíduos contaminados e nós temos que garantir que não há aqui uma contaminação do espaço ou das pessoas. Portanto, o propósito desta identificação é, no fundo, garantir que as pessoas que os vão utilizar reconhecem rapidamente o tipo de resíduos e tomam as medidas de segurança necessárias. Obrigado, Kátia. Mais uma questão, Joana Silva. O armazenamento dos esterilizados pode estar fora da sala de esterilização? No layout que nós apresentámos, continha lá esta questão do armazenamento. Ele pode estar fora da sala de esterilização, sim, pode estar num espaço dedicado. Não há aqui uma regra também que seja transversal a todas as tipologias de atividade. Vai depender, uma vez mais, das condições de armazenamento, e isso é fundamental para cautelar, lá está, o bom armazenamento dos dispositivos até ao momento em que eles vão ser utilizados. Isso é que é o mais importante. Eles podem estar fora da sala de esterilização, efetivamente, até num compartimento dedicado ao efeito. Podem eventualmente também estar na sala de esterilização. O que é que oferece mais risco neste âmbito? Ou que não é de todo permitido estarem na sala de descontaminação, uma sala suja, e também ponderar aqui a sua existência ou a existência de um grande estoque de dispositivos esterilizados nos gabinetes de consulta ou nas salas de tratamento ou nas salas de pequenas cirurgias, porque são salas onde são efetuados os tratamentos, estão mais expostas, o risco é maior de contaminação, de danificação, e, portanto, isso também tem que ser equacionado. Mais uma vez, obrigado, Ana, pela tua resposta. Esperamos que tenhamos esclarecido. Agora, a questão de Cláudia Marisa Pereira. Na sala de sujos podem estar juntos os resíduos médicos e a roupa, ou devem existir duas salas? Muito bem. De acordo com as novas portarias, é uma sala de sujos, é um único compartimento que vai ter no seu interior tanto os contentores dos resíduos, como os sacos de roupa suja, como eventualmente material de limpeza, caso assim entendam que o material de limpeza deva estar neste compartimento. Agora, é verdade que, de acordo com as boas práticas, o ideal é que não haja um contacto direto entre estes materiais ou equipamentos, não é? Se, por exemplo, colocar o saco de roupa suja em cima do contentor de resíduos, não convém, porque estamos aqui a promover, mais uma vez, a contaminação cruzada entre os vários materiais. Portanto, e reparem que eu não fiz essa referência, mas a sala de sujos não tem uma área mínima estabelecida, definida. O que diz é que ela tem que ter uma área funcional ao volume de resíduos e ao volume de material que deverá ser colocada no seu interior. Portanto, esta funcionalidade, no fundo, traduz-se nesta possibilidade da separação entre estes vários materiais. Não podem estar encostados uns aos outros. Obrigado, Cátia Pires, pela resposta. Agora, a questão de Sofia Faria. Na sala de sujos é necessário ter um ponto de água e esgoto? Boa pergunta. Eu, para isso, tinha que olhar para as várias portarias
Eu penso que sim. De qualquer forma, o ideal, e Sofia Faria, aconselho, vivamente, porque, muitas vezes, mediante a portaria de licenciamento que nós estamos a falar, temos requisitos ligeiramente distintos. Por exemplo, vou só dar um exemplo. No caso das clínicas médicas, se não existir uma sala de tratamentos, não há necessidade de ter os despejos no âmbito desta sala de sujos. Portanto, essas pequenas nuances que vão existindo em cada uma das portarias é importante de garantir. Portanto, o que é que eu sugiro? Sugiro à Sofia que identifique claramente a portaria específica da tipologia de atividade do seu estabelecimento, portanto, se é dentária, se é médica, o que, a tipologia de atividade que seja, e depois que consulte nos anexos, quer da compartimentação, quer depois o anexo relativo aos equipamentos sanitários. Se houver a necessidade de ponto de água, está referido num anexo ou no outro. Está bem? Portanto, se estiver descrito nestes dois anexos, então sim é obrigatória. De qualquer forma, se ainda assim tiver dificuldade em encontrar esta resposta, pode sempre remeter-nos por e-mail, Aí está identificando ele. concretamente, exatamente, obrigada, Vítor, identificando claramente a tipologia de atividade e nós aí depois, analisando a portaria respectiva, damos-lhe a resposta concreta, está bem? Se tiverem dúvidas ou quiserem algum esclarecimento, o e-mail é registros@ers.pt. Vamos a mais uma questão, acho eu que sim. Sandra Costa, o recipiente branco deve ficar no gabinete médico até o material que lá está estar na sua capacidade de limite? Ora bem, de acordo com as boas práticas, o ideal é que, no final da manhã ou no final do dia, quando é, realizado a higienização do espaço, portanto, decorreu a atividade de saúde naquele espaço, terminou, este espaço tem que ser devidamente higienizado, portanto, tem que ser devidamente limpo, equipamentos, chão, etc. E faz parte desta higienização do espaço a remoção dos resíduos do gabinete até à sala de sujos. Portanto, é suposto estes resíduos, mesmo que não tenham chegado a esta capacidade dos 2/3, que sejam armazenados adequadamente na sala de sujos, no contentor correto, porque no fundo a existência de resíduos numa sala acaba sempre por ser um meio de contaminação do ambiente. Portanto, que não é isso, que não é o desejável num espaço que se requer limpo para que haja a prestação de cuidados de saúde em segurança. Agora mais uma questão proveniente da caixa de comentários do YouTube, Lino Gomes. A sala de sujos deve ser um espaço físico exclusivo? Não sei se estou a perceber bem a pergunta. A sala de sujos tem que ser um espaço, uma sala, portanto, com uma porta onde nós entramos e dentro deste espaço poderá estar os sacos de roupa suja, os contentores, material de limpeza e existir ou não ainda a área, dos despejos, mas portanto estamos a falar de um compartimento separado. Aliás, referir-vos até que este compartimento, tem que cumprir com, questões de extração de ar que estão previstas na legislação, portanto é realmente uma sala, dedicada, exclusiva para este fim, sim. Penso que ficamos por aqui, em termos de perguntas e respostas, neste fórum dedicado à desinfecção e esterilização de dispositivos médicos e gestão de tratamento de resíduos hospitalares. Cátia Pires e Ania Azevedo, muito obrigado pela vossa participação e presença. Acho que foi útil a toda a gente. E ainda antes de terminar esta emissão, apenas dar a informação de que o próximo evento que vamos ter na entidade reguladora da saúde é a conferência ERS, a conferência anual ERS 24, Desafios da Regulação. A informação está disponível na página da entidade reguladora da saúde, em que tem um explicativo de como é que vai ser a conferência, tem um formulário de inscrição para quem pretender participar
e também já está disponível o programa integral da conferência RS 24 Desafios da Regulação. Relativamente ao fórum do próximo fórum, ele vai ser no próximo dia 12 de novembro e será o fórum dedicado à mediação de conflitos. A todos que nos acompanharam durante esta quase uma hora, muito obrigado.